isso aí, gratidão, é primavera! Gratidão, minha gente linda! Então estamos entrando na primavera, é o primeiro dia dessa nova estação, embora aqui em São Paulo não tá com cara de primavera coisa nenhuma, tá um frio aqui, a semana passada muito calor e essa semana muito frio. Então, bom dia a todos vocês, queridos ouvintes da Rádio Vibe Mundial. Estamos aqui de cara nova, a rádio que toca a sua vida. Para quem não me conhece, eu sou Leandro Arruda, terapeuta holístico, constelador familiar, trabalho com as terapias alternativas, trabalho com o tarô, trabalho com o baralho cigano. E estou hoje aqui, nesse clima de primavera, embora esteja muito frio aqui em São Paulo, para dedicar esse programa, né, a uma pessoa muito querida que deixou esse plano, né, na semana passada, quinta-feira, que é o Bert Hellinger, que é o criador das constelações familiares. Então, a maioria dos ouvintes já devem saber, mas eu comunico oficialmente aqui no meu programa, Árvore da Vida, que o Bert Hellinger, o criador das constelações familiares, faleceu na quinta-feira à noite, dia 19 de setembro, com 93 anos, e deixa um legado maravilhoso de tudo que ele nos ensinou. Para quem não sabe, as constelações familiares hoje elas estão presentes em 55 países. Ele escreveu mais de 100 livros e trouxe para a humanidade um novo nível de consciência através das constelações familiares. Através dessa abordagem maravilhosa, nós podemos estar mais livres, nós podemos olhar para a nossa vida com mais leveza, com mais gratidão e principalmente com mais consciência. Porque a constelação em si, ela não é só uma técnica ou um trabalho terapêutico, muito mais do que isso. As constelações, ela é um caminho, né, para um novo nível de consciência. Não é um nível de consciência que a gente tem trazido por muitas vidas, às vezes, de culpa, de medo, de crenças limitantes, de vergonhas que a gente não sabe elaborar. Aí vem o Bert Hellinger e fala, olha gente, tudo faz parte, o medo faz parte, a culpa faz parte, todos os aprendizados que você tem na vida, você tem que passar por isso. Se você não honrar os seus ancestrais, você não vai ter prosperidade. E ele vai nos ensinando como espiritualmente, através da filosofia das constelações, como a gente ser um ser humano melhor. E aqui eu presto as minhas homenagens a ele, né, que para mim é um dos grandes mestres da minha vida. O quanto eu aprendi e aprendo e vou aprender muito mais com ele. Há 13 anos eu trabalho com as constelações e eu sei que eu não sei nada, né? Porque quanto mais a gente estuda os livros do Bert, o que ele fala sobre a vida, mais a gente se surpreende. E muitas vezes nós estudamos coisas que a gente já sabe, mas a gente dá um outro olhar, né? E o Bert, ele tinha uma postura de estar presente, pleno e completo no aqui e no agora. Essa é a maior lição que ele nos deixa, dentre tantas maravilhosas, mas o estar presente no aqui e no agora. Há um segundo atrás ele já não sabe mais o que aconteceu, ele está presente no agora. Não tem amanhã, não tem ontem, tem o hoje. E isso é uma das grandes lições que o Bert passava para gente, não só como terapeuta da constelação ou mentor das constelações, mas com ele mesmo. Ele com ele mesmo, né? A postura dele no dia a dia para conosco, os alunos, os representantes das constelações, o público em geral, ele era um ser extremamente presente, pleno e completo. E uma outra coisa que eu admiro no Bert é a coragem que ele tinha, juntamente com a ausência de medo. O Bert era destemido, ele falava o que ele pensava,
sem querer agradar ninguém e sem por isso achar que ele era o melhor que alguém. Porque ao mesmo tempo que ele era destemido e corajoso, né, audacioso, atrevido no meu ponto de vista, ele era humilde. Ele não queria provar nada para ninguém, ele não queria ter redes sociais, ele não queria ficar dando autógrafo em livros, ele não fazia selfies com as pessoas, né? Ele não tinha essa pretensão de como hoje as pessoas têm, de estar em todas as redes sociais. Então, gente, aqui fica a minha profunda reverência, a minha profunda gratidão, a minha profunda honra a não só a vida do Bert Hellinger, mas a obra que ele nos deixa de amor, a obra que ele nos deixa de paz, porque ele sempre disse que as constelações estão a serviço da paz, elas estão a serviço do amor, elas são para mediar os conflitos. Ele até escreveu um livro sobre isso, chamado Conflito e Paz, onde ele fala mais exatamente sobre esse propósito específico da constelação e o quanto o mundo abraçou o Bert Hellinger. Imaginem, gente, 55 países no mundo as constelações estão presentes. E o Brasil é um dos pioneiros porque colocou as constelações dentro do Poder Judiciário. Nenhum outro país do mundo colocou as constelações dentro do Poder Judiciário, só o Brasil. Tanto que muitas vezes, né, pessoas dos poderes judiciários de outros países vêm aqui no Brasil aprender como que os juízes conseguiram colocar as constelações dentro dos fóruns. Hoje aqui nós temos no Brasil 17 comarcas, né? 17 estados brasileiros que fazem constelação no judiciário. Por exemplo, aqui em São Paulo nós temos 3 grandes fóruns, né? Santana, Ipiranga e Santo Amaro, que fazem as constelações dentro dos fóruns, designado por juízes. Então, olha o quanto que a constelação cresceu. Por isso, até que hoje, nós nem falamos mais constelações familiares, nós falamos constelações sistêmicas, porque elas não estão mais só no âmbito da família. Hoje você pode constelar a sua saúde, o seu problema financeiro, um problema que você tenha de trabalho, até uma carreira profissional, você pode constelar, um processo jurídico, você pode constelar um problema de relacionamento que você tenha com uma determinada pessoa, você pode constelar um aborto, você pode constelar o seu propósito de vida, você pode constelar o dinheiro. Então, assim, as constelações, né, elas estão a serviço da vida. E tudo isso que eu estou falando, foi o Bert quem falava. As constelações, elas estão a serviço da vida. E tudo que envolve a vida, as constelações, elas podem ajudar. Então, gente, o Bert vai ser inesquecível nas nossas vidas, porque mais do que nos ensinar uma técnica terapêutica, uma abordagem filosófica, né? Seja como chamarmos as constelações, mais do que isso, ele nos ensinou a ser humanos, a sermos seres melhores, a sermos mais plenos com a vida, humildes com a vida. Então, quando ele explica, por exemplo, que se uma pessoa não tem humildade com o pai e com a mãe, de receber a vida tal como ela veio, do jeito que veio, a vida da pessoa não consegue ter prosperidade, ela não consegue avançar, porque lhe faltam as raízes. A pessoa não honra as raízes. E o Bert também falava que não há algo mais divino, mais sublime que dar a vida a alguém. Então, olha o olhar maravilhoso que ele dá para a vida. A vida que hoje ficou tão banalizada, a vida que hoje está por um fio, né? A gente está aí na campanha do Setembro Amarelo contra o suicídio. E o Bert vem falando como a gente vai deixar passar em branco, né,
a gratidão e a honra que temos que ter pelos nossos pais, pela vida que eles nos deram. Olha a importância que ele... Todo mundo sabe disso, teoricamente. Mas ele deu um outro olhar, ele deu um olhar de alma. O Bert era um ser extremamente presente com a sua alma. A mente do Bert, ele suplantava. Porque uma coisa é eu saber com a mente que eu tenho gratidão para com a minha mãe, para com o meu pai, pela vida que eles nos deram. Outra coisa é eu sentir na minha alma essa gratidão. É eu vibrar essa gratidão. E o Bert, ele não ficava falando, né? Simplesmente ele agia, né? Ele era uma pessoa extremamente atitudinal. Se ele percebia que a pessoa não estava plena para fazer a constelação, ele mandava sentar. Na hora, ele mandava sentar. Olha, você não está presente aqui para fazer essa constelação. Você está jogando em cima de mim a responsabilidade e isso não funciona comigo. Ele falava assim, isso não funciona comigo. Então você não vai fazer a sua constelação agora. São poucos os consteladores que ousam desta maneira como o Bert. Porque ele não tinha pretensão nenhuma, nem de agradar e nem de desagradar ninguém. Ele era o que ele era, ele fazia o que ele achava o melhor na hora. Né? Quantas vezes as pessoas sentaram ao lado dele e ele falava, você é vítima. E as constelações não dá para fazer com quem está na vítima. Vítimas eu não constelo. E não constelava a pessoa. Ou se no meio da constelação a pessoa se apresentava, em algum momento da constelação, lá no meio, como vítima, ele parava a constelação na hora. Olha, você está na vítima e eu não tenho muito o que fazer por você. Então veja quanto a gente aprendeu com o Bert, né? Esse alemão que foi padre, né? Que lutou na guerra, que enfrentou o nazismo, que saiu da batina, casou com a Herta, que foi a primeira esposa dele, depois ele se separou da Herta, casou com a Sophie Hellinger, a atual esposa dele. Ele não teve filhos, mas olha o legado que o Bert nos deixa através das suas lições, dos seus ensinamentos, da sua postura. Então, gente, minha profunda reverência ao Bert Hellinger, o grande criador das constelações, que para mim é um gênio, mais do que ser um mestre, ele é um gênio, porque ele nunca quis ter ninguém abaixo dele. Simplesmente, ele fez o trabalho dele e deixou aí para que nós, hoje, tenhamos consciência e façamos algo bom com tudo que ele nos deixou. Ele não quis ter equipe, ele não quis ter sucessor, ele não quis ter alguém que ficasse no lugar dele. Óbvio que a Sophie Hellinger, que é a esposa dele, continua tocando a Hellinger Schule, que é a escola oficial, por onde eu estou acabando essa minha segunda formação, porque ela tem uma pegada mais de... a Sophie tem uma pegada mais acadêmica, de levar isso, né, de uma forma mais formal, para que os ensinamentos das constelações não se diluam. Porque hoje a gente vê muito constelador fazendo coisas assim que não tem a ver com a constelação, né? Isso não é uma crítica, é só um fato que a gente observa em relatos que clientes trazem para mim, que os meus alunos também trazem para mim, e que às vezes eu vejo na internet, consteladores falando coisas que não têm minimamente a ver com a constelação. Aquilo não é constelação. Então a Sophie Hellinger, ela tem o cuidado de ter fundado a Hellinger Schule, que é a escola oficial do Bert Hellinger pelo mundo, né? E hoje ela vai continuar tocando esse projeto, porque a Hellinger Schule ela está presente em vários países, né? No Brasil, em outros países, há cursos de constelação familiar original, né? Da linha Hellinger, que é onde eu estou acabando essa minha segunda formação. Estou acabando uma pós-graduação com a Hellinger Schule. Então, estudar direto com a fonte, direto com a Sophie, direto com os docentes, né, da Hellinger Schule, ter contato direto com esses ensinamentos, faz toda a diferença para te dar essa
essa força que vem de tudo que o Bert nos deixou. Os ensinamentos, as posturas, né? O modus operandi não só de fazer uma constelação, mas de viver a vida. Porque para mim a constelação, gente, não é só as segundas-feiras que eu vou lá facilito para os clientes, ou mesmo individualmente com os bonecos. Não é só isso, é você praticar no seu dia a dia. Né? Você praticar no seu dia a dia a gratidão, a honra, o respeito aos seus ancestrais. Não adianta só na constelação ir lá e fazer reverência para o pai e para a mãe. A gente tem que ter essa reverência interna 24 horas por dia. E o Bert falava disso, do respeito que a gente tem que ter com os nossos ancestrais. Então ele nos deixa fisicamente, né, que a gente sabe que é um corpo, né, que o espírito sai do corpo e volta para o mundo espiritual, e isso ele fala nos livros dele, né, que ele não sabe como funciona o mundo espiritual, mas ele sabe que existe um mundo espiritual. E eu tenho certeza absoluta que a Terra nunca mais será a mesma após Bert Hellinger. Uma vez que todos os ensinamentos dele, toda a filosofia que ele nos ensinou, todas as lições que ele nos deixou, todos os livros que ele escreveu, fazem toda a diferença para as pessoas. Quantas vidas não foram resgatadas de depressão, de quase suicídio, né, de eminentes mortes, porque as pessoas fizeram uma constelação. E isso que é lindo da constelação. Porque um dos principais ensinamentos que o Bert também nos deixou foi o não julgamento. A constelação não julga nada e nem ninguém. Ela entende que as pessoas fizeram o que puderam e o que sabiam dentro dos seus limites. Por isso que ele fala que para sair da depressão precisa ter humildade. Qual psicólogo ou qual especialista em depressão nessa terra, ou qual terapeuta, já falou disso? Que, na verdade, para sair da depressão precisa ter humildade. Porque, normalmente, a pessoa depressiva, ela não aceita a realidade dela ou algum ponto da realidade dela. E ela fica brigando com a vida, na verdade é isso, porque ela não aceita a vida como ela é. Ah, não aceito a mãe que eu tive, não aceito o pai que eu tive, não aceito que a vida é assim, não gosto do inverno, então não vou acordar, vou ficar brigando com o inverno, com o frio, porque eu odeio o frio. E aí o Bert Hellinger fala, tem que ter humildade. Porque outro ensinamento maravilhoso que ele nos ensinou é dizer sim. Sim para a vida, sim para a doença, sim para o bem-ê, sim para o seu filho, sim para o sofrimento, sim para a dor. Primeiro, para a gente resolver uma questão na vida, um conflito, nós temos que dizer sim. E ele falava o tempo todo isso. É a palavra mágica da constelação. A primeira palavra mágica, entre aspas, né, porque na constelação não tem nada de mágico, tudo é real, é a palavra sim. Depois eu mudo. Depois eu vou para um outro caminho, ou que ele mesmo também falava, né, que às vezes nós não precisávamos mudar o caminho, mas a forma de caminhar. E ele falava isso, se renda para a vida, seja humilde com a vida, diga sim para tudo e todos. E aí depois você vai fazendo as suas escolhas. Primeiro eu aceito a vida como ela veio, do jeito que ela veio. Com a mãe que foi, com o pai que foi, com a história que foi. Depois eu vou lá, agradeço, claro, reverencio, dignifico e vou fazer do meu jeito, que pode ser muito diferente do jeito dos meus pais. Mas eu não vou fazer para humilhar os meus pais. Eu vou fazer porque eu mereço algo melhor. Então fica aqui a minha humilde homenagem para esse grande mestre, né, não só da minha vida, como de muitas pessoas. Que os seus ensinamentos possam perpetuar em nossas consciências, para que a gente evolua, cresça e aprenda, e consiga lidar com a vida de uma forma mais sábia, de uma forma mais inteligente. Porque, acima de tudo, gente, o Bert era um grande inteligente espiritual. Um ser extremamente inteligente espiritualmente falando. Porque ele foi adaptando as constelações à medida em que os anos foram passando. As constelações, elas começaram de um jeito e hoje elas estão do outro. E ele mesmo falava, e eu não sei aonde que elas vão dar, mas elas vão evoluindo também.
E eu confio que esse movimento das constelações vão continuar nesse progresso. Então, gente, a segurança que ele passava, né? Quantas pessoas perderam medo de morrer, perderam medo de viver, perderam medo de ser felizes por conta dos trabalhos, né, que tiveram com as constelações familiares, porque a constelação, gente, é libertadora, né? Eu estudei muitas coisas, muitas terapias, mas de tudo que eu estudei, aqui ficou na minha vida como meu trabalho, foram as constelações, porque é o que eu acredito. E há 1 ano eu tô aqui na Rádio Vibe Mundial falando sobre as constelações. Porque eu acredito nisso, eu vejo os resultados há 13 anos. Pessoas que saem da depressão, pessoas que arrumam emprego, pessoas que arrumam namorado, pessoas que saem do mundo dos mortos e vão para o mundo dos vivos, aceitar os desafios da vida, pessoas que se curam de doenças, nem todos os casos, mas grande parte dos problemas físicos que eu constelei, as pessoas conseguiram recobrar a saúde. Então é um trabalho lindo, libertador, e o Bert merece da gente toda a reverência, toda a gratidão, toda a dignificação, toda a honra possível, porque ele fez toda, né, a diferença nesse planeta, não só ensinando, mas vivendo as constelações. E é o que eu falo para os meus clientes e para os meus alunos. Não adianta você ir lá constelar e sair e a sua vida continuar na mesma frequência. Você tem que fazer algo bom com as constelações. Então, falando nelas, né, hoje vai ter os grupos normais, às 14h30 agora, até às 17h, e à noite, das 19h30 às 22h. Todas as segundas-feiras, nesses 2 horários. Mais informações vocês podem entrar no meu site, leandroarrudaconstelação.com.br, que lá tem o meu telefone, tem o endereço, tem o meu mini currículo. E vocês podem vir, é só comparecer. Para participar das constelações nos grupos de hoje, seja à tarde ou à noite, é só comparecer, o valor de participação é R$20, tá bom? Leandro Arruda Constelação. .com.br. Tá lá o meu site, as minhas redes sociais, o meu telefone, as minhas redes sociais, para marcar constelação, individual, em grupo, tá tudo lá, os contatos. Também tem um canal no YouTube, Leandro Arruda Constelação, onde o Pedro coloca todos os vídeos dos programas aqui que eu faço. Eu tô todas as segundas-feiras às 10 da manhã e aos domingos, quinzenalmente, às 19 horas. Então, domingo, eu estarei aqui na Rádio Vibe Mundial com vocês às 19 horas. Eu vou deixando um beijo no coração de vocês, agradecendo ao universo por nesta encarnação, nesta vida, eu ter conseguido conhecer o Bert e tudo que ele nos ensinou e ainda trabalhar com isso nesse trabalho maravilhoso, lindo e libertador. E para finalizar, eu vou falar 2 frases que ele nos deixou. Uma sobre a vida e a outra sobre a morte. Sobre a vida, ele nos diz assim: a nossa vida é a única herança que importa. Então, cuide muito da sua vida, porque a única herança que nos importa é a vida, que é o bem mais precioso e que os seus pais tiveram a dignidade de passar para você. E a outra, para a gente finalizar, é: na morte se revela o divino. O que foi cumprido termina. Na morte se revela o divino. O que foi cumprido termina. Então eu tenho certeza que o Bert revelou o divino dele aqui na Terra, ou o divino se revelou por ele aqui na Terra, e quando ele cumpriu sua missão, então ela terminou. E eu reverencio profundamente, do fundo da minha alma, o Bert Hellinger e a sua obra. Um beijo no coração de vocês e gratidão.